Após a derrota na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha clama por um salvador. E um ocultista milionário, Dietrich Eckart, acha que o encontrou. Ele tinha visão de uma nova Alemanha, mas como realizá-la? Precisamos de um Messias. O jovem idealista Rudolf Hess torna-se o primeiro discípulo. É o começo do que quase se torna um caso de amor. Um adolescente aspirante a soldado, Heinrich Himmler, vê a chance de lutar por seus ideais absurdos. Ideias mitológicas, raciais, biológicas tinham um apelo enorme. E ele nunca perderia esse fascínio por elas. E o herói de guerra, Hermann Göring, descobre uma causa compatível com a própria ambição. Ele queria moldar a Alemanha à sua imagem. Este pequeno grupo de párias e heróis é unido pela violência e o desencanto de uma nação em frangalhos. E a sede de vingança os inspirará a cometer os piores crimes da história. São estes homens que vão da guerrilha urbana à conquista de quase toda a Europa em apenas 15 anos. Esta é a história dos asseclas de Hitler. Os ciúmes, as disputas internas e a bajulação que criarão um monstro e alimentarão os maiores horrores do Terceiro Reich. A história do círculo íntimo de Hitler começa nos últimos dias da Primeira Guerra Mundial. Em uma base aérea no leste da França, o esquadrão alemão mais famoso de todos os tempos, o Circo Voador de Richthofen, aguarda sua próxima missão. 7 meses antes, eles perderam seu líder lendário, Manfred von Richthofen, o Barão Vermelho. Mas o novo herói preencheu o vazio. Um as da aviação chamado Hermann Göring. Göring era um herói nacional. Na Primeira Guerra, ele foi um soldado de infantaria fantástico. E depois se tornou piloto, um piloto brilhante. Ele derrubou 22 aviões. E merecidamente recebeu a honraria máxima da Alemanha, a Pour le Mérite. Göring, na juventude, era bonitão. E ele tinha porte, tinha princípios, beleza e coragem. Ele impressionava todos que o conheciam. Era engraçado e inteligente, era um líder natural. Era um daqueles caras que numa sala com 20 pessoas logo estava dizendo aos outros 19 o que fazer. Mas Göring enfrenta uma crise. Circulam boatos de que o imperador alemão está prestes a jogar a toalha. Göring não se abala. A guerra pode estar perdida e seu esquadrão reduzido à metade, mas ele não se renderá. Göring recebeu seus homens e mandou que ignorassem os boatos derrotistas de que o Kaiser ia abandoná-los. Ele nunca vai fazer isso. O Kaiser vai ser fiel a vocês, como vocês são a ele. E vamos defender a glória e a honra da Mãe Pátria. Göring inflama seus homens para uma última batalha pela glória. Mas assim que os aplausos se encerram, chegam ordens suspendendo todas as operações aéreas no fronte ocidental. Aquela ordem foi um golpe duro para Göring. Tudo porque ele tinha lutado nos últimos 4 anos, as batalhas, combates aéreos, tinha sido em vão. Eles perderam companheiros, sobreviveram a condições extremas, a troco de nada. Tudo virou fumaça em 1918. O Kaiser os abandonou e fugiu para a Holanda. A Alemanha está à beira da rendição. Parecia que os ingleses, os americanos e os franceses iam vencer a Alemanha sem nunca ter pisado em solo alemão. Para Göring, como para todos os alemães orgulhosos, a notícia é um golpe devastador.
Eles se sentiram traídos. Como isso pode ter acontecido? Eu acho que eles começaram a procurar um culpado. Para Göring, a guerra não foi perdida por alemães corajosos no campo de batalha, mas devido às manobras covardes dos políticos de esquerda. Foi o começo para Göring e para milhões de alemães da sensação de terem sido passados para trás. Göring tem ordens para entregar suas aeronaves aos aliados, mas ele não pretende obedecer àqueles que o traíram. Para impedir que caiam em mãos inimigas, Göring instrui seus homens a decolar com os aviões e destruí-los em solo alemão. Esse tipo de atitude revela sua autoconfiança, sua autoestima. A ideia que podia ignorar regras não se aplicavam a ele. A Alemanha pode ter se rendido, mas Göring se recusa. Mas a Alemanha para onde Göring volta é uma nação em crise. O país estava um caos. Com o exército alemão voltando, havia milhões de desempregados e muita tensão, não só na política, mas na economia. A pobreza e a fome estão em toda parte. A lei e a ordem desmoronaram. E uma revolução socialista está varrendo o país. Os intelectuais alemães se dividem entre as políticas de extrema esquerda e extrema direita. E no sul alemão, a capital da Bavária, Munique, é o epicentro do extremismo. Um dos membros da elite direitista da cidade é um poeta e dramaturgo bávaro de 50 anos chamado Dietrich Eckart. Dietrich Eckart não é alguém que muitas pessoas associam com o nazismo hoje em dia, mas ele foi uma das figuras mais importantes. Pode-se dizer que foi ele quem deu início a todo o movimento político. Eckart é conhecido por beber muito, mas após ganhar fama como dramaturgo antes da guerra, já era rico e bem relacionado. Ele era um homem culto, era um poeta conhecido e era capaz de articular ideias com clareza. São as ideias da extrema-direita. E como sinal dos tempos, sua obra, Auf gut Deutsch, ou em bom alemão, é um manifesto racista contra os judeus. Eckart também tem ligações com um misterioso grupo ocultista de direita conhecido como a Sociedade Thule. A Sociedade Thule era um grupo de pessoas muito esquisito. Eles acreditavam em Atlântida. Havia uma raça de pessoas, os arianos, que era quase sobre-humana em termos de beleza e força. Todos de Atlântida. A ideia era que os povos arianos ou teutônicos eram uma grande força civilizadora da história. E eles tinham se tornado germânicos. O povo alemão, o povo ariano teutônico era o melhor, porque era o que o destino e a natureza desejavam. Por mais bizarras que sejam as crenças, na psique devastada dos alemães, a ideia de um passado glorioso oferece uma fuga da realidade humilhante. Ela dava uma base para os alemães, um semblante de identidade histórica. A Alemanha como Estado tinha apenas 40 anos. O que os unia era a busca de suas raízes enquanto povo. O que significava ser alemão. Mas o mito da Sociedade Thule tem um lado sombrio. Eles acreditam que os arianos superiores foram enfraquecidos pela miscigenação com raças inferiores e moralmente corrompidas. Agora, essas raças inferiores estão no comando. E o caos que Eckart vê na Alemanha é o resultado. Era um bode expiatório. Ele afirmou ter descoberto uma conspiração global. Eckart acredita piamente que os inimigos da Alemanha ariana são os bolcheviques, os comunistas e, acima de tudo, os judeus. A raça judaica queria destruir as outras culturas, de dentro para fora, infiltrando, corrompendo o corpo por dentro como uma doença. Não havia nenhuma evidência disso, mas foi a base de um dos movimentos mais poderosos da história.
Eckart quer atacar estes inimigos internos. Mas para fazer isso, ele precisa levar sua mensagem além das elites, para as massas. Ele precisa alcançar a classe trabalhadora descontente. Enquanto isso, com seu esquadrão dissolvido, Hermann Göring volta a Munique. Ele saiu da guerra como um herói, aos olhos de muitos, mas cheio de ressentimento, raiva, frustração. A Alemanha, depois de tanto esforço, de tanto sofrimento, devia ter obtido uma grande vitória, mas sofreu uma derrota humilhante. Hermann sente a humilhação na própria pele. A violência se espalha pelas ruas, e ex-oficiais militares como Göring estão no topo da lista negra das gangues socialistas. Ele é atacado por arruaceiros que tentam arrancar as insígnias militares do seu uniforme. Não é a dor física, mas o completo desrespeito ao uniforme que o marcará para sempre. O fato de o uniforme e as medalhas que ele ganhou não serem mais dignos de respeito só aumentou a raiva de Göring. Aquilo era incompreensível, jamais teria acontecido alguns meses antes. Que recepção era aquela para pessoas como Göring? Incapaz de encontrar trabalho em Munique, o ex-piloto de caça é obrigado a ganhar a vida como piloto de acrobacias itinerante. No começo de 1919, ele escapa da desordem, deixando a Alemanha. A fuga constante do caos será uma das marcas de sua carreira futura. Mas outros, como Dietrich Eckart, estão determinados a lutar. No início de 1919, Eckart e os ocultistas da Sociedade Thule lançam o plano de espalhar sua mensagem de direita. Eles formam um grupo político incipiente, o Partido dos Trabalhadores Alemães. É apenas uma das muitas pequenas facções que se reúnem nas cervejarias e tavernas de Munique. Ao longo dos anos 20, essas cervejarias eram microcosmos da agitação política. O partido não tinha nada de especial, não era diferente. Na época, era apenas um daqueles grupos nocivos, nojentos, delirantes e antissemitas, que gritavam muito alto, mas ninguém levava a sério. Mas a humilhação da Alemanha está longe de acabar. E logo, outro revés na sorte alemã levará as bizarras ideias arianas de Eckart a novos ouvidos. No verão de 1919, os aliados vitoriosos se reúnem em Paris. E em 28 de junho, eles e a Alemanha assinam um documento histórico, o Tratado de Versalhes. Todos na Europa comemoram. Mas para a Alemanha, o tratado é desastroso. Ele exige indenização e punição pela Primeira Guerra Mundial. Ninguém previu quanto o povo alemão sofreria por causa do Tratado de Versalhes. A Alemanha é multada em mais de 260 bilhões de marcos, o equivalente a 860 bilhões de dólares em valores atuais. Um quinto da indústria é tomado pelos aliados. E o país perde todas as suas colônias. Na Europa, a Alemanha é forçada a entregar 13% do seu território a países vizinhos. Quase 7 milhões de alemães perdem sua cidadania e são obrigados a se tornar parte de nações como a Polônia e a Tchecoslováquia. Nacionalistas como Dietrich Eckart não aceitavam que a Alemanha fosse tratada daquela forma. Era um exemplo gigantesco de vergonha nacional. A então gloriosa Alemanha de Eckart, a potência industrial ascendente da Europa, estava de joelhos. Em agosto de 1919, um novo governo democrático, a República de Weimar, ganha forma, criada para substituir o governo autocrático do Kaiser e seus generais. Mas para Eckart, ela é fraca e dominada por políticos judeus e liberais. Ele decide que o seu partido deve enfrentá-los. Mas para fazer isso, ele precisa de um homem que possa falar diretamente com o povo, de um líder inspirador. A palavra Messias é usada por Eckart mais de uma vez.
Ele tinha visão de uma nova Alemanha, mas como realizá-la? Precisamos de um Messias. Tradicionalmente, os líderes eram pessoas importantes. Mas na época havia um desejo comum por um tipo novo de líder político, que não podia ser uma figura já estabelecida. Eckhart escreveu um poema famoso em 1918, no qual ele descobre uma figura chamada O que não tem nome, ou o Grande, que é um soldado alemão comum com fogo no olhar que vai salvar o povo alemão. No outono de 1919, em uma reunião do Partido dos Trabalhadores Alemães, um espião os vigia. Ele foi enviado pelo exército alemão para relatar os acontecimentos. Mas o jovem se vê concordando com aquelas opiniões anticomunistas e antissemitas. Em vez de espioná-los, vê que falam uma língua que ele entende. Inspirado, ele para de fazer anotações e se dirige ao público. Ele percebeu imediatamente que era uma voz chamativa. O salão inteiro ficou em silêncio. Ele se levantou e discursou, e todos ficaram impressionados com aquele homem que falava com tanta paixão e fúria. Seu nome é Adolf Hitler. Eckhart fica perplexo. Ele subia nas mesas e fazia discursos fantásticos e empolgantes. E rapidamente, Eckhart percebeu que aquele era o homem. Era o homem que ia liderá-los. Em Hitler, Eckhart vê o homem que vai levar sua mensagem ao povo, que vai espalhar os ideais arianos além da elite metropolitana, talvez até inspirar uma nação. Quando eles se conheceram, a atração foi mútua. Eckhart pegou a ideia do Messias e disse, em termos menos dramáticos, que Hitler era um homem de visão, que podia liderá-los, que ele podia fazer coisas que outros homens não podiam. Hitler e ele fizeram amizade. Em muitos sentidos, eles eram bem diferentes, porque Eckhart era um bom vivant que fumava e bebia. E nada disso interessava a Hitler. Eckhart gostou do fato de Hitler ser um soldado comum. E ele era capaz de articular claramente ideias que Eckhart não conseguia transmitir da mesma forma. Eckhart não é a única pessoa cativada por Hitler. Na plateia há um jovem universitário, Rudolf Hess. Rudolf Hess era um homem muito jovem, muito impressionável, mas Hitler viu que ele prestava atenção em cada palavra. De uma família abastada, Hess foi um soldado corajoso e disciplinado durante a guerra. E também encontrou refúgio na política mítica da sociedade Thule. E no momento em que ouve Hitler falar, ele é enfeitiçado. Ele voltou para a namorada em casa e disse, eu vi um homem. Ele fez um longo discurso a ela sobre as habilidades, o carisma e a qualidade messiânica do homem que conheceu. É o começo do que quase se torna um caso de amor. Encantado, Hess se tornará um dos primeiros discípulos de Hitler e um dos membros fundadores da cúpula nazista. Logo, outros se juntarão a ele. Entre eles, o perturbado filho de 19 anos de um professor. Seu nome é Heinrich Himmler. Himmler completou 18 anos nos últimos dias da Primeira Guerra. E estava louco para mostrar seu valor como soldado. Mas era tarde demais. Uma das grandes frustrações de Heinrich Himmler era ser jovem demais para ter lutado na guerra. Isso era uma frustração imensa. Ele tinha ambições militares não realizadas. Himmler, que mantinha um diário detalhado e colecionava selos, foi uma criança doente. Himmler era um jovem estranho. Ele não era muito extrovertido. Era, podemos dizer, sexualmente reprimido. Ele tinha um profundo complexo de inferioridade, que ele combatia sendo muito agressivo e muito destrutivo, literalmente, no trato com as pessoas. Tentando afastá-lo dos problemas, o pai de Himmler o matriculou no curso de agricultura da Universidade de Munique.
Mas Himmler é fascinado pelos mesmos mitos e monstros que os ocultistas Eckart e Hess. E sua visão sobre a agricultura é bem diferente da de seus colegas. Himmler era uma figura misteriosa. Ele adorava o mistério, ele adorava o oculto, adorava lendas. Himmler era obcecado pela ideia de Blut und Boden, sangue e solo. A sociedade alemã tinha que voltar às suas raízes tradicionais e adotar uma economia muito mais agrícola. E também se tornar uma raça ariana muito mais pura. E ao fazer isso, a Alemanha encontraria força e poderia erguer um império. Para o jovem Himmler, aquelas ideias quase mitológicas, raciais, biológicas, tinham um apelo enorme. E ele nunca perderia esse fascínio por elas. E logo, o aspirante a soldado encontrará o homem que realizará os seus sonhos e lhe dará a chance de lutar por seus ideais insanos. Mas, por enquanto, este homem ainda está longe do produto final. Embora Eckart acredite que Hitler seja o redentor das profecias, ele admite que o jovem impetuoso é um diamante bruto que precisa ser lapidado. Hoje nós diríamos que Eckart se tornou o mentor de Hitler. Basicamente, Eckart vestiu Hitler para deixá-lo respeitável. Ele lhe deu uma gravata, uma camisa, um terno e um belo sobretudo. E o levou até os seus apoiadores ricos e disse: vejam, este é o homem que um dia vai liberar a Alemanha e nos liderar. Mas Eckart descobre que não é fácil lapidar um diamante bruto. Sim, ele podia estar de terno e gravata e com o cabelo penteado, mas em festas sofisticadas ele começava a gritar impropérios contra os judeus que chocavam as mulheres. E ele também se empanturrava de comida porque estava com fome e era pobre. Ele não tinha nenhuma educação. Mas, gradualmente, Eckart refina a etiqueta de Hitler. E os dois homens, embora separados por mais de 20 anos de idade, tornam-se próximos. Era uma relação de pupilo e professor, de pai e filho. Havia um sentimento fraternal entre os dois. Com Hitler nomeado diretor de propaganda do partido, os dois homens começam a refinar as teorias e crenças do movimento. Juntos, eles são uma equipe formidável. Hitler e Eckart se complementavam perfeitamente. Embora Eckart fosse um péssimo orador, ele era um ótimo escritor e teórico, enquanto as ideias de Hitler eram muito confusas e ele não escrevia muito bem. Então o que Eckart podia fazer era pegar as palavras de Hitler, poli-las, ordená-las e devolvê-las a ele. E Hitler as amplificava com a sua oratória fantástica, que cativava o público. Funcionava brilhantemente. Os nazistas juram recuperar as terras roubadas pelo Tratado de Versalhes e dar um fim aos pagamentos abusivos exigidos pelos aliados. Era genial porque era uma coisa simples, fácil de lembrar. Por isso tinha muita força política. Eckart cria um lema: Deutschland erwahre. Alemanha, acorde. O partido também ganha um novo emblema de origem ariana, segundo os místicos da sociedade Thule: a suástica. E o movimento é renomeado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Nasce o Partido Nazista. Lentamente, o movimento ganha força e homens poderosos começam a prestar atenção. Homens como o capitão Ernst Röhm. Para os nazistas, Röhm, ainda um oficial da ativa no exército alemão, pode ser um quadro importante. Ele tem acesso a homens e armas. Röhm era um soldado condecorado. Na Primeira Guerra Mundial tinha ganhado muitas medalhas por bravura. Ele amava a guerra, amava o exército, o combate, o conflito. Ele acreditava que os fins só eram atingidos por meios violentos. Mas, sob o Tratado de Versalhes, o amado exército de Röhm foi reduzido a apenas 100 mil homens. E os aliados estão confiscando e destruindo seu equipamento.
Então, o exército escolhe Rom para montar grupos paramilitares não oficiais e estocar armas. Rom estava construindo uma força formidável. Era um contrabandista de armas. Isso lhe deu o apelido de Rei das Metralhadoras. E Rom usa medo e violência para cumprir sua missão. Era uma figura muito desagradável. Era impiedoso e brutal. Era viciado no poder. Poder e autoridade. Rom é atraído pela mensagem nazista e por seu novo e carismático porta-voz. Mas seu relacionamento com Hitler não é um mar de rosas. Para ele, Hitler é um meio para seus próprios fins. Ele era um oficial, um capitão, então ele se considerava acima de Hitler. Hitler deveria seguir suas ordens. No início, o Partido Nazista não via Hitler como um líder, e sim como um animador. Ele era um homem que podia conquistar apoio. Então, para alguém como Rom, que também era uma figura poderosa, isso era perfeito. Então, Rom se junta ao movimento, apoiando Hitler financeiramente e o apresentando a outros oficiais patriotas de alta patente. O partido está crescendo, mas se quiserem fazer alguma diferença, terão que fazer mais do que discursos em cervejarias. Em dezembro de 1920, Eckart e Rom veem a chance de espalhar a mensagem nazista pelas ruas. Eles levantam fundos para comprar o impopular jornal semanal da Sociedade Thule. É sua primeira investida na propaganda de massa, uma ferramenta que os nazistas aprenderão a usar com eficiência arrasadora. O Volkscher Beobachter é um exemplo clássico da forma como os nazistas usavam a mídia para espalhar sua mensagem. Então fizeram um jornal com manchetes grandes, conteúdo interessante e imagens impactantes. Qualquer editor de jornal sabe que são ferramentas poderosas. A essa altura, Hitler ainda é apenas o porta-voz do partido. Mas Eckart, instalado como editor-chefe do jornal, logo começa a divulgar sua visão de Hitler como o Messias da Alemanha. Hitler não se via como um Messias. Ele devia achar que era um João Batista e que o Messias surgiria depois. Mas Eckart se refere a Hitler como Der Kommenden Großen, o grande homem que virá, atribuindo a ele os poderes mágicos de um líder ariano teutônico mítico. Ele captura a imaginação dos seus leitores e também alimenta o ego de Hitler. Ele começou a perceber, incentivado por um homem como Eckart, que podia ser o salvador da Alemanha. Hitler começou a ver em si mesmo alguém que tinha poderes quase divinos. E Eckart não é o único nazista a enxergar Hitler dessa forma. Agora, Rudolf Hess se dedica a fazer a vontade de Hitler. Hess era um daqueles indivíduos no movimento que podemos descrever como adulatórios. Ele tinha a necessidade de admirar e respeitar e venerar. Hitler era muito frio, mas isso não desmotivava Hess. E isso tornava ainda mais atraente, talvez pelo mistério. Hess era quase apaixonado por Hitler. Ele estava encantado como um cachorrinho. Era carinhoso. Ele sabia que sempre viveria à sombra daquele homem e queria viver à sombra dele. Logo após o artigo de Eckart, Hess começa a se referir a Hitler como o líder, Der Führer. E o Führer de Hess está prestes a se transformar. Em julho de 1921, o partido nazista entra em crise. Eckart descobre que o líder oficial do partido, Anton Drexler, está tentando se unir a outros grupos políticos. Hitler fica furioso. Por que permitir que outros partidos poluam o seu manifesto? Ele renuncia imediatamente. Mas em segredo, Hitler não tem nenhuma intenção de dar as costas aos nazistas. Foi uma jogada muito inteligente de Hitler. Basicamente, ele renunciou para voltar ao poder. Como? Ele disse, vocês podem me apoiar ou se virar sem mim. Ele sabia, como qualquer bom negociador, que tinha o as na manga. Iam apoiá-lo e ele sabia disso. Através de Dietrich Eckart, Hitler exigiu se tornar o presidente do partido com poderes ditatoriais. Eckart leva o ultimato de Hitler ao partido e convoca uma votação. Por maioria esmagadora,
543-1, eles abandonam Drexler e fazem de Hitler seu líder oficial. Eckart entrega a Hitler o controle total do partido nazista, mas logo se arrependerá disso. Os nazistas ainda são um grupo pequeno e pouco importante. Se quiserem realizar seu plano de tomar o poder à força, precisarão de mais do que palavras. Precisarão de um exército. Não esqueça que a política alemã na época era uma atividade extremamente violenta. Ernst Röhm começa a criar a própria força paramilitar do partido, a chamada Divisão de Esportes. No outono de 1921, ele já tinha 300 homens e um novo nome, a Tropa de Assalto, Sturmabteilung. A SA de Röhm expulsa manifestantes de reuniões e intimida oponentes políticos. Mas eles não têm disciplina. Precisam de um líder. E como oficial do exército, Röhm não pode assumir o papel. Na hora certa, o homem perfeito para a vaga retorna a Munique. O renomado herói de guerra, Hermann Göring, está de volta. E o ambicioso as da aviação é atraído pela causa que pode lhe dar o poder e a influência que tanto deseja. Göring pensou, tenho que me unir a isso. É um movimento pequeno e posso ser importante nele. Göring não acredita em todas as políticas extremistas de Hitler, mas está disposto a deixar de lado qualquer objeção moral em troca de poder e reconhecimento pessoal. Ele viu no nazismo um meio de obter ganhos pessoais. Ele defendia os próprios interesses. Ele queria moldar a Alemanha à sua imagem. Um dia após ver Hitler falar pela primeira vez, os dois homens se encontram. E Göring entende seu valor para Hitler e o partido nazista. Ele era uma celebridade, era famoso, as pessoas veneravam Göring. Era bom tê-lo no seu time. Junto com os outros membros da cúpula, eles começarão a tirar das sombras o incipiente partido nazista. Com Hess recrutando mais membros e Röhm garantindo o treinamento do exército em segredo, Göring começa a transformar a Sturmabteilung em uma força formidável. Sem dúvida, Göring era um político hábil e sabia como organizar os soldados. Ele sabia o que fazia. Depois, Hitler afirmará: eu dei a ele uma turba maltrapilha. Em pouco tempo, ele tinha organizado uma divisão de 11.000 homens. Mas enquanto Göring, Röhm e Hess ganham espaço, Dietrich se vê cada vez mais longe da órbita de Hitler. Ele achava que Eckart tinha se tornado um risco em termos políticos. Ele bebia demais e pensava demais e agia de menos. Não era revolucionário o bastante. Hitler está cansado de seu mentor e Eckart busca refúgio na garrafa. Eckart começou a ter dúvidas a respeito de Hitler e também o acusou de ter um complexo de Messias, o que era irônico, porque era Eckart quem estava procurando o Messias. E lá estava o Messias, mas não era o que Eckart queria. Hitler rotula Eckart de fatalista, pedante e pessimista. De repente, Eckart percebe: o que eu fiz? Acho que criei um monstro que não vou conseguir controlar. Ernst Röhm também encara uma crise. Ele chama a atenção de seus superiores no exército, preocupados com seu envolvimento crescente com a política de extrema-direita. Ele recebe um ultimato: sua carreira ou o partido nazista. Röhm tinha uma escolha muito clara entre ficar no exército e ajudar a restaurar a antiga glória do exército alemão ou se dedicar totalmente aos nazistas. Foi uma decisão muito difícil. Por enquanto, Röhm continua recrutando membros para sua milícia. E um jovem idealista especialmente motivado desperta o seu interesse: o aspirante a soldado, Heinrich Himmler. Himmler vê em Röhm a oportunidade de usar um uniforme e de dizer: sou um soldado de chumbo, de certa forma, mas serei visto como soldado. Essa é a atração. Röhm apresenta a Himmler o ascendente partido nazista. E em agosto de 1923, ele se torna um membro do partido 14.303.
A princípio, ele fica sob a proteção de Ron. Há poucos indícios de que ele se tornará o antissemita mais violento e temido de todos. Os membros-chave estão posicionados. Agora só precisam de uma chance para deixar sua marca. Os eventos conspiram para ajudá-los quando a Alemanha mergulha no caos econômico e a hiperinflação domina a economia. Um pão sobe de 165 marcos para mais de 1 bilhão em apenas 10 meses. A hiperinflação de 1922 e 23 deixou muitos alemães traumatizados. Da noite para o dia, fortunas perderam todo o valor. Naquele ano, muitos alemães não sabiam o que ia acontecer. Tudo ia desabar? O que estava acontecendo? Como tirar a Alemanha da crise? O governo de Weimar se vê obrigado a suspender os pagamentos aos aliados. Em retaliação, tropas francesas e belgas confiscam um dos poucos bens da Alemanha, o Ruhr, o cinturão industrial do país. Pela primeira vez, forças estrangeiras invadem o território soberano alemão. Nada é pior para um povo do que uma ocupação. E para os alemães, um povo extremamente orgulhoso, foi um grande insulto, uma grande humilhação. Para Göring e os nazistas, é um chamado às armas. Eram as condições perfeitas, o colapso completo da economia e a ruína da classe média. Então sentiram que 1923 era o momento. Vamos dar o golpe. Göring sabe que o tempo está passando e quer agir logo. A crise econômica está afetando os cofres do partido e sua milícia SA está inquieta. Para Ron, é a hora da decisão. Ele escolhe abandonar o exército e apostar tudo no sucesso de um golpe nazista. Então, Ron incentiva Hitler, afirmando que boa parte do exército os apoia e não oferecerá resistência. Está decidido. Chegou a hora de tomar o poder. Mas como? A inspiração vem do exterior. O fascista mais bem-sucedido da Europa, Benito Mussolini, que subiu ao poder na Itália alguns meses antes. Ele obteve enorme apoio popular e marchou sobre Roma com sua milícia de 30 mil homens. Göring disse, é assim que deve ser. Não espere o apoio eleitoral. Não espere o apoio de todo o povo. Tome o poder agora com Mussolini e depois se justifique. O plano é tomar a Bavária primeiro, antes de marcharem contra o governo nacional em Berlim. A ideia do putsch era desafiar o governo bávaro em Munique para desafiar o governo alemão em geral. Era muito simples. A Bavária está nas mãos de 3 pessoas: o chefe da polícia, o do exército e o primeiro-ministro do estado, Gustav von Kahr. Se conseguirem recrutar estes 3 homens, terão o apoio do exército e da polícia. Mas há um problema. Ao contrário de Mussolini, Hitler ainda é quase desconhecido fora de Munique. Para que tenham alguma chance, eles precisam de um representante temporário com apelo nacional. Eles abordam o general Erich Ludendorff, herói da direita alemã e um dos grandes comandantes da Primeira Guerra Mundial. Ludendorff era a própria imagem de um general prussiano e era uma figura muito respeitada pelos alemães. Quando os nazistas descobrem que o primeiro-ministro von Kahr fará uma reunião pública na Bilger Braukeller, uma das principais cervejarias de Munique, e que os chefes da polícia e do exército bávaros também estarão lá, eles sabem que não podem perder tempo. Quando ficaram sabendo, os nazistas tiveram medo de que von Kahr se adiantasse a eles. Desconfiavam que von Kahr iria declarar a Bavária independente da Alemanha. E os nazistas não queriam isso. Pensavam, temos que agir rápido agora. Göring mobiliza sua tropa de assalto. Ele e Hess vão liderar um ataque à própria Bilger Braukeller. Seu plano é invadir a reunião e capturar os 3 homens-chave de uma vez só.
Depois, unidades da SA, incluindo as de Horn e Himmler, assumirão o controle dos principais prédios da polícia e do exército na cidade. Eles aguardam a ordem final. É o momento que Göring tanto esperava. Ele vestiu seu uniforme completo com a Pour le Mérite. Era o grande momento dele. Era a chance de recuperar a sua honra militar. Göring estava pensando grande. Aquela era a fagulha que daria início ao incêndio, o controle da Alemanha. Para o círculo próximo de Hitler, aquele era o momento que estavam esperando. Era a oportunidade de tomar o poder à força e mostrar ao mundo quem eles eram. Göring chega a Bilgerbräu-Keller com 100 membros da sua tropa de choque fortemente armada. Ao todo, 600 homens cercam a cervejaria. Os soldados de Göring eram muito disciplinados e bem vestidos. Então, quando desceram dos caminhões em frente a Bilgerbräu-Keller, a polícia local presumiu que era uma unidade do exército normal e deixou que eles passassem. Foi uma manobra fantástica. Na cervejaria, Gustav von Kahr se dirige ao público. Como previsto, os chefes da polícia e do exército bávaros estão com ele. Göring e seus homens invadiram a Bilgerbräu-Keller e montaram uma metralhadora Maxim em uma ponta do salão, que lhes dava a capacidade de acabar com todos que estavam lá. Então avançaram pelo meio do salão, abrindo caminho para Adolf Hitler. Hitler entrou com a SA. Ele deu um tiro para o alto e caíram pedaços de gesso e madeira. Hitler declara que a Revolução Nacional Socialista começou. Eles levaram o triunvirato para outra sala e começaram a negociar. Hitler tenta convencer os 3 líderes do Estado a se juntarem ao golpe, mas eles se recusam. Von Kahr e os outros 2 não queriam ouvir. Simplesmente não iam dizer a Hitler que o apoiavam. Hitler precisa do poder de persuasão de seu representante nacional, Ludendorff. Mas ele não chegou. Aquele homem importante que tinha sido recrutado para emprestar uma aura de refinamento e autoridade não apareceu. Hitler os ameaça com uma pistola e eles não cedem. Hitler percebeu que ele e seus colegas não podiam atirar em todo mundo. Isso não resolveria nada. Um fracasso parecia iminente. No salão principal, Hess sequestra líderes da oposição para removê-los da cidade, enquanto Göring mantém o público sob controle. Göring ficou encarregado do salão principal. Para manter a paz, ele usou sua autoridade, abrindo o casaco e revelando a Pour le Mérite. Ele fez brincadeiras, dizendo que deviam ficar calmos e que tinha cerveja para beber. É quando vemos o melhor de Göring, ou talvez o pior. Com a cervejaria cercada, Ron recebe a ligação para agir. Ele ordena que seus homens invadam o Ministério da Guerra da Bavária. Himmler carrega com orgulho a antiga bandeira imperial. Dizem que ele ficou na retaguarda, encorajando os outros a avançarem. Pode-se ver isso como um ato de covardia. Mas ele foi literalmente um porta-bandeira, na marcha, fazendo o papel de soldado. Agora estou fazendo algo corajoso, estou com as tropas em ação. Por toda a cidade, unidades da SA se aproximam de seus alvos. Mas na cervejaria, Göring tem dificuldade para manter a calma. E as negociações de Hitler chegam a um impasse. Na tentativa de virar o jogo, ele faz um discurso apaixonado ao público. Ele mente, afirmando contar com o apoio do governo. Incrivelmente, o público acredita. Então, no momento perfeito, Ludendorff chega ao local. Ele faz sua mágica. E os líderes da Bavária concordam em apoiá-los. De repente, o golpe nazista ganha forças. Nas ruas, a unidade de Ron e Himmler assume o controle do Ministério da Guerra. E algumas unidades da polícia e do exército de Munique decidem se juntar ao levante. Começa a parecer que o golpe será bem sucedido. Então Hitler decide deixar Göring e Ludendorff no comando para checar o progresso de Ron.
Hitler deixou a Bilger Braunkeller e foi até as barricadas, onde encontrou Röhm. Ele abraçou Röhm e disse: começou. O governo do novo Reich está sendo formado. Na Bilger Braunkeller, o clima está mais tranquilo. Mas com Göring distraído, pegando bebidas para seus homens, Ludendorff comete um grave erro. Parece que Kahr convenceu Ludendorff a deixá-lo ir e Ludendorff disse: dê sua palavra de que não vai voltar atrás. Von Kahr garante a Ludendorff que não vai traí-los. Passa pelos soldados bêbados de Göring e parte. Em outra cervejaria, do outro lado da cidade, Dietrich Eckart, o antigo mentor de Hitler, não faz ideia de que há um golpe em andamento. Não há exemplo maior de como Eckart estava longe da órbita de Hitler do que o fato de só ter ficado sabendo do golpe em uma ligação após a meia-noite. Um colega ligou para ele dizendo: onde você está? Veja o que aconteceu, o partido acabou, literalmente. Quando Eckart fica sabendo que Von Kahr foi libertado, ele vê o perigo. Ele sabia que não podia confiar em Von Kahr e gritou: fomos traídos. Os instintos de Eckart estão corretos. Von Kahr logo convoca o exército. Em um instante, os nazistas se veem em desvantagem. O golpe é interrompido. E ao nascer do sol, no dia seguinte, Göring e o resto da cúpula não sabem o que fazer. Naquela manhã, Eckart vai à sede do Partido Nazista. Os soldados da SA estão cantando seu slogan: Alemanha, acorde! Mas Eckart, um dos homens que deram início a tudo, foi deixado à margem do golpe. Então, seu ex-pupilo também chega. O carro de Hitler parou de repente em frente a Eckart. Hitler olhou com raiva e disse: entre no carro de trás e me siga. Foi a última vez que os dois se falaram. Na tentativa de manter o golpe vivo, Ludendorff toma a iniciativa. Foi Ludendorff quem tomou a dianteira e disse: vamos marchar. Os nazistas se dirigem ao centro de Munique, partindo para o tudo ou nada. Göring, Hitler, Ludendorff enfileirados. E eles dão os braços. Mas as autoridades já esperam por eles. Göring leva um tiro na perna e fica gravemente ferido. Göring levou um tiro e não conseguia andar. Ele se arrastou. Foram pegos em uma rua estreita. Foi um completo desastre. Os nazistas levaram uma surra, então fugiram. Na confusão, 16 nazistas são mortos e muitos outros feridos. E Hitler escapa da morte por pouco. Uma bala passou a 30 centímetros de Hitler. Se estivesse um pouco à direita, a história teria sido diferente. Eckart observa, enquanto o homem que ele descreveu como grande foge para salvar a própria vida. O golpe termina em um completo desastre. Gravemente ferido, Göring foge para a Áustria. Exilado de seu país, perseguido. Seus sonhos de glória, despedaçados. Rudolf Hess também foge para a Áustria. Enquanto Himmler volta para a casa de sua mãe, ainda não importante o suficiente para atrair a atenção das autoridades. Röhm se entrega e é preso junto com Hitler. O putsch foi um fracasso completo. A cúpula é desfeita, o partido dissolvido. E o Führer está atrás das grades. Ninguém imaginaria que aqueles homens chegariam ao poder e levariam o mundo à guerra total. Mas juntos, eles aprenderam uma lição valiosa.
Aquele tipo de política revolucionária não funcionava. Eles teriam que subverter a democracia, tornando-se democratas. Nos anos seguintes, o fracasso do Putsch será reescrito no folclore nazista como uma batalha triunfante. Ele foi glorificado. E todos os membros do círculo próximo a Hitler, que estavam lá naquele dia fatídico, tinham lugar garantido no círculo. O Putsch criou um laço de sangue entre os futuros líderes do Terceiro Reich. Mas Dietrich Eckart não viverá para ver o despertar do Terceiro Reich. 6 semanas após o fracasso do golpe, ele está à beira da morte. Anos de abuso do álcool cobraram seu preço. Suas últimas palavras são proféticas. Sigam Hitler. Ele dançará. Mas sou eu quem toca a música. Não chorem por mim. Eu terei influenciado a história mais do que qualquer alemão. É a essência de Eckart. Ele se apresentava como um titereiro, o verdadeiro arquiteto da nova Alemanha que estava assim para surgir. A morte prematura de Eckart encerrou o primeiro ato dramático do movimento nazista, mas ele deixou um legado. Eckart jamais soube, mas em público, pelo menos, Hitler sempre o respeitou, quase como um membro permanente da cúpula. Ele dedicou o primeiro volume de Mein Kampf a Eckart e o chamava de pai espiritual do nacional-socialismo. Eckart pode ter morrido, mas suas ideias não morreram com ele. E, obviamente, foram levadas adiante por Hitler e seus asseclas, e quase levaram o mundo à destruição. Ainda não é o fim do círculo do mal de Hitler. No inverno de 1923, uma tentativa de golpe fracassada separa e destrói o grupo de seguidores de Hitler. O Putsch foi um desastre. 16 nazistas morreram. Além do Führer, o nacionalista ferrenho Ernst Röhm e o discípulo fiel Rudolf Hess estão atrás das grades. Eles viraram quase criminosos políticos, terroristas. E boa parte da opinião pública alemã achou que era o fim de Hitler. No exílio e gravemente ferido, o ex-piloto de caça Hermann Göring recorre às drogas. Enquanto um jovem, Heinrich Himmler, se esconde na casa dos pais. Mas em meio ao caos, uma nova voz unirá o partido e lançará as bases para um império do mal. Esta é a história dos asseclas de Hitler. Os ciúmes, as disputas internas e a bajulação que criarão um monstro e alimentarão os maiores horrores do Terceiro Reich. Em novembro de 1923, um incipiente partido nazista marcha rumo à história. É uma tentativa ousada de tomar o poder em Munique e iniciar uma revolução nacional. Mas ela não corre como planejada. O Putsch foi um desastre. 16 nazistas morreram. A história teria sido bem diferente se uma bala tivesse ido 30 centímetros para a direita e atingido Hitler, e não o nazista ao lado dele. O fracasso dispersa os seguidores de Hitler.
gravemente ferido na bacia e na virilha, Hermann Göring, o herói de guerra, adorado pelas elites, é obrigado a fugir. Göring, depois do putsch, passou por tempos difíceis. Estava muito ferido e foi levado às pressas para a Áustria, onde a polícia alemã não podia prendê-lo, e se viciou em morfina. Outro fundador, o sempre leal Rudolf Hess, também é obrigado a fugir e parte para os Alpes bávaros. O putsch pode ter sido um desastre, mas Hess está feliz por ter lutado ao lado de seu amado Hitler. Hess tinha uma personalidade fascinante. Era o único entre todos eles que não tinha ambições pessoais. O amor dele pelo movimento, e especialmente por Hitler, enquanto figura, ia além do mero julgamento político. Para outros, é ainda pior. O cão de guarda do partido, o paramilitar Ernst Röhm, está atrás das grades, aguardando o julgamento na prisão de Stadelheim. A posição de Röhm após o putsch é estranha. Ele era um oficial do exército e agora um terrorista condenado. Heinrich Himmler não havia lutado na Grande Guerra. Então, até agitar uma bandeira na retaguarda da marcha tornou-se fonte de orgulho. A reação de Himmler ao putsch foi interessante. Ele saiu da Primeira Guerra decepcionado por não ter participado dela. Ele ansiava por algum reconhecimento militar e viu oportunidade no golpe. Himmler achava que era o seu grande momento. O putsch foi a primeira vez que ele combateu de verdade. Ele e seu partido fracassaram totalmente. Desesperado para manter o sonho vivo, Himmler visita seu antigo chefe, Ernst Röhm, na prisão. Mas, por enquanto, o partido está em frangalhos. Na verdade, a humilhação foi tão grande que ele voltou a Munique e foi morar com os pais. Longe do drama, na casa de seus pais, nos arredores de Colônia, há um jovem escritor e PhD ainda desconhecido pelos nazistas, Joseph Goebbels. Nada impressionado com a tentativa de golpe, ele escreve em seu diário: mais um putsch dos nacionalistas em Munique. É justo dizer que o fracasso do putsch foi um desastre para Hitler e para o movimento nacional socialista. Eles viraram quase criminosos políticos. Eles esperavam que se tornasse algo maior do que apenas um movimento bávaro. Devia ser o primeiro passo de um levante nacional. Após 2 dias escondido, Adolf Hitler é encontrado e preso, podendo ser condenado à morte. O impetuoso revolucionário é um homem arrasado. A atitude de Hitler logo após o fracasso do putsch não foi o comportamento digno do portador de uma cruz de ferro. Ele viu a sua vida política, pelo menos, em pedaços. Ele ficou cabisbaixo e muitos de seus colegas disseram que ele pensou em se matar. Mas nas 10 semanas anteriores ao seu julgamento, algo incrível acontece. Hitler passa por uma transformação. Depois que Hitler se recuperou do choque, seus instintos políticos foram despertados. E ele percebeu que, se ia ser julgado, ele teria uma plataforma para divulgar suas ideias. Em vez de implorar por clemência, Hitler parte para o ataque. Ele percebeu que tinha um palanque. E o palanque era o lugar favorito de Hitler. Então ele transformou tudo aquilo em algo positivo. E ele mostrou uma habilidade incrível de transformar o desastre em triunfo. Ele transforma a humilhação dos nazistas em uma espécie de triunfo, se apresentando como uma espécie de mártir e um salvador. Ele fez monólogos. Em vez de responder às perguntas, ele começava discursos políticos, que eram aplaudidos pelos presentes. Eu fiz o que fiz no golpe pela Alemanha. Eu fiz pelo meu povo alemão. Estou sendo julgado, mas o destino não me julgará erroneamente. Hitler sempre foi encarado como um agitador do sul alemão, mas aquele julgamento o transformou em uma figura nacional. A
manifestação ousada de Hitler não é aplaudida apenas no tribunal. Ela ganha as manchetes no mundo inteiro. Por atos de terrorismo, Hitler poderia ficar preso por muito tempo. Ele pegou 5 anos. As autoridades e a justiça da Bavária simpatizavam com as posições de Hitler. Embora considerado culpado, Hitler recebe uma sentença leve. E mais do que isso, seu desempenho no banco dos réus serve para unir a direita, conquistando até o cético aspirante a jornalista, Joseph Goebbels. O primeiro contato de Goebbels com Hitler foi através das transcrições do julgamento, que ocorreu em 1924 e foram divulgadas por jornais alemães. Um escritor brilhante, Goebbels é uma figura complexa. Um jovem com muito a provar. Alguém disse que Goebbels era física e emocionalmente aleijado. Mas, embora seja cruel, isso contém muita verdade. Ele tinha um profundo complexo de inferioridade. E como Hitler, ele odeia os judeus, acreditando que sua carreira de escritor é sabotada por editores judeus. Os dois só se encontrarão dentro de alguns meses, mas Goebbels e Hitler estão em uma rota de colisão que mudará o destino do país. Goebbels foi inspirado e podemos acompanhar pelo seu diário, a partir de março de 1924, um fascínio crescente por aquele novo personagem e suas ideias. E em poucas semanas, ele passa a admirar, sem restrições, aquele homem e o que ele representa. Junto com Hitler, o co-conspirador Ernst Röhm também é considerado culpado. Mas a sentença de Röhm é suspensa. Ele é solto no mesmo dia em que Hitler é transferido. Acho que Röhm começou a pensar, bom, o golpe fracassou e Hitler vai ficar preso. Talvez seja a hora de eu assumir um papel maior, de me tornar mais importante. Hitler pede que ele reconstrua a SA, a milícia urbana de camisas marrons do Partido Nazista. Como um oficial desonrado, Röhm abraça a chance de criar um exército à sua imagem. Hitler queria fazer da SA um exército político à sua disposição quando saísse da cadeia. Mas Röhm tem um homem em seu caminho. Göring ainda é o líder oficial da SA. Então, Röhm viaja à Áustria para convencê-lo a ceder o controle. Ele encontra Göring na pobreza e dependente de morfina. Ao notar que ele não tem condições de resistir, Röhm retorna à Bavária, onde ataca seu primeiro grande problema. A SA tinha sido banida na Bavária. Então, Röhm precisava criar uma organização de fachada. Então, Röhm muda o nome. A SA se torna Frontbahn. E com seus muitos contatos militares, Röhm logo encontra recrutas para sua nova organização paramilitar. Enquanto isso, na prisão de Landsberg, Hitler descobre que tem admiradores no alto escalão. Seus aposentos lembram mais um alojamento de oficial do que uma cela. E ele recebe diversos privilégios. Ele tinha sua própria cela, com cerca de 200 livros. Até uma festa pelo seu aniversário de 35 anos ocorre lá. Foi uma celebração. Ele recebeu visitas, quase como uma sessão na corte real. Eles foram prestar homenagem. Foi uma ocasião agradável para alguém preso. E Hitler tem até seu próprio secretário pessoal, o dedicado Rudolf Hess. O inteligente veterano do exército Rudolf Hess estava perdido antes de conhecer Hitler. Mas agora, condenado a 18 meses por ter participado do golpe,
ele fica extasiado ao descobrir que cumprirá a pena ao lado de seu ídolo. Hess mal acreditou na própria sorte quando foi parar na prisão de Landsberg ao lado de Hitler, o homem que ele idolatrava. Mas a esta altura, é o dedicado seguidor quem inspira Hitler. Ele era culto. Ele escreveu uma redação quando estudante que Hitler leu. Ela o encorajou a pensar sobre como resolver o sofrimento da Alemanha por causa da guerra. Agora juntos, na prisão de Landsberg, Hess incentiva as ambições de Hitler e começa a empurrá-lo gentilmente para um novo papel. Um líder autoritário, o salvador da Alemanha. É exatamente o que Hitler quer ouvir. Ficar preso em Landsberg com seu herói, Hitler, foi uma excelente oportunidade para Hess. Eles foram obrigados a conviver. Portanto, ele podia estar ao lado de Hitler o dia inteiro. Como resultado, os dois se tornaram incrivelmente próximos. Hess usa o tempo que tem juntos para seduzir Hitler, com a ideia agressiva de uma Alemanha expansionista. Uma filosofia defendida por seu antigo professor, o Dr. Karl Haushofer. Hess tinha estudado com Haushofer e absorvido ideias geopolíticas muito estranhas e esotéricas de definição difícil. Mas elas se resumiam à ideia de que a Alemanha tinha um destino a cumprir e o direito de se expandir. É através de Hess e Haushofer que Hitler começa a ter essas ideias sobre o Lebensraum. A teoria do Lebensraum, ou espaço vital, torna-se uma motivação poderosa para Hitler. Ela planta a semente de um novo superestado germânico que se expandiria para o leste. Então Hess foi muito importante para o pensamento de Hitler. Mas talvez a maior contribuição de Hess para o movimento nazista seja encorajar Hitler a escrever sua visão para o futuro da Alemanha. Ele sugeriu a Hitler que o melhor uso de seu tempo na prisão seria escrever um livro com suas ideias, que seria o manifesto do movimento e também uma biografia inspiradora. Hitler intitula seu livro Mein Kampf, Minha Luta, mas na realidade, Hess é o coautor. Ele teve duas grandes influências sobre Hitler. Uma foi emocional e outra foi intelectual e ideológica. Ele era o condutor das ideias de Hitler. Juntos, Hess e Hitler criam, em resumo, uma Bíblia racista. Ela sonha com um Império Germânico perdido, culpando judeus e comunistas pelo fracasso atual do país. Lendo Mein Kampf hoje, parecem as palavras de um louco. Ele culpa os judeus e o judaísmo por todos os problemas do mundo, pelos problemas do capitalismo e do comunismo. Culpa os aliados por punirem a Alemanha excessivamente após a Primeira Guerra. Sugere que certas raças biológicas são melhores do que outras. É uma explosão de ódio. E é tudo filtrado pelo cérebro ultranacionalista de Hitler. É um extraordinário barril de veneno. Mas, embora orgulhoso de seu feito, Hess não assume nenhum crédito, dedicando todo o seu esforço a servir o líder da melhor forma possível. Hess tinha a capacidade de acalmar Hitler e de fazer com que ele se sentisse melhor. Hess era o mais próximo que Hitler tinha de um amigo. Hess garante o seu lugar como o primeiro e mais leal membro do círculo íntimo de Hitler. Embora outros veteranos do golpe fracassado não estejam tão bem. Para Göring, os anos após o putsch foram difíceis. A experiência dele depois da Primeira Guerra se repetiu. Ele ficou à deriva sem saber para onde ir nem o que fazer. Ele estava na Áustria, era procurado na Alemanha. Basicamente vivia de favor. Não era como Göring imaginava que estaria àquela altura. Afinal, ele era um herói de guerra. Tinha Paul Le Mérite no pescoço. E agora era uma figura marginalizada.
Em dor constante devido aos ferimentos sofridos no golpe, ele busca conforto nos narcóticos e se torna um viciado em morfina. Incapaz de ajudar a Hitler ou a si mesmo, ele está alheio a tudo e deixou um vácuo onde outros podem florescer. Ernest Röhm está ansioso para deixar sua marca. Röhm tinha ideias muito ambiciosas para a SA. Queria que ela tivesse milhões e milhões de homens. Queria que ela substituísse o exército se os nazistas chegassem ao poder. Rebatizada de Frontbahn, ela chega a 30 mil membros. O oficial desonrado criou seu próprio exército particular. Uma força mercenária pronta para tomar o poder para os nazistas quando chegar o momento. Mas, na prisão de Landsberg, Hitler tem dúvidas. Após o fracasso de uma tentativa violenta de golpe, talvez seja a hora de tentar uma abordagem diferente. O legado mais importante de Landsberg não foi o Mein Kampf, que também foi vital. Foi Hitler ter percebido que o caminho até o poder não era pelo cano de um revólver ou de uma metralhadora, e sim através das urnas. Röhm visita Hitler. Com o apoio de seu grande exército, ele está preparado para um novo putsch. Ele acredita ter homens o bastante para instalar Hitler no poder, mas não conta com as novas ideias de Hitler. Obviamente, os planos de Röhm eram o oposto dos de Hitler. Röhm fica pasmo quando Hitler rejeita seus planos imediatamente e o manda embora totalmente confuso. O exército de Röhm é perigoso para Hitler. Os arruaceiros da Frontbahn podem acabar com as chances de Hitler obter liberdade condicional. A Frontbahn, sob o comando de Röhm, estava cometendo mais e mais atos violentos. E Hitler sabia que precisava se distanciar da violência urbana, daquele comportamento selvagem. Se Hitler quiser ser levado a sério como político, ele não pode se associar a mais violência. Em maio, ele faz um anúncio chocante. A única escolha de Hitler é renunciar como líder do Partido Nazista em 1924. Ele está preso e o Partido Nazista foi oficialmente banido. Ele sabe que para voltar ao topo e espalhar sua nova visão, terá que pensar a longo prazo. Foi um gesto dizendo que o nazismo não tinha nada a ver com aqueles fatos e quando saísse da prisão, ele recomeçaria. Com o apoio e o incentivo de Rudolf Hess, ele se distancia da política e para de receber visitas. Com a soltura marcada para outubro, nada pode comprometer sua liberdade. Sem Hitler, o Partido Nazista se fragmenta. Hess disse que Hitler é o partido é Hitler. Era um excelente lema. Enquanto ele estava preso, o partido continuou existindo, mas se despedaçou. E seus vários elementos lutaram pelo domínio do partido. Mas o movimento não desmorona totalmente. E em meio ao caos político, deixando a depressão de lado e vendo a chance de deixar sua marca, Heinrich Himmler está em ascensão. Por algum tempo, ele se afastou da política, embora continuasse interessado na política de direita. E ele procurou uma forma de retornar ao movimento assim que possível. O apelo de Himmler está em sua dedicação e inteligência, e em um partido de ideólogos e destemperados. Himmler faz as coisas acontecerem. Ele era muito meticuloso, muito organizado. E qualquer movimento político, por mais radical que seja, precisa de alguém muito competente nos bastidores. Himmler assumia papéis. Ele era um faz-tudo no partido. E cada vez mais gente pensava, o Himmler resolve. Após a renúncia de Hitler, o líder local dos nazistas bávaros, Gregor Strasser, assume o papel de presidente do partido. Logo, Himmler se torna seu assessor.
Com Strasser e com outros, o que ele quer é garantir uma posição no partido e construir relacionamentos que possam ser usados mais tarde. Embora o Partido Nazista ainda não fosse a força política que se tornaria, ele estava se mostrando absolutamente indispensável. Embora subordinado a Strasser, com apenas 24 anos, Himmler é, na prática, o líder nazista do sul da Bavária. E ele não é o único jovem que prospera em meio ao caos. Joseph Goebbels nasceu em 1897 numa família de classe média baixa na cidade de Reit, na Renânia. Como Hitler, Goebbels é mimado pela própria mãe. Na infância, ele tem dificuldade em fazer amigos. Quando jovem, Goebbels passou por várias operações em um dos pés que o deixaram com uma deficiência permanente. E ele passou a vida toda mancando ao andar. Então ele se tornou uma figura meio solitária. E como Hitler, Goebbels acredita que merece mais. E encontra um bode expiatório para seus fracassos na Alemanha do pós-guerra. Goebbels era um jovem com um ego enorme. Ele tinha um doutorado, tinha escrito livros e peças que não foram publicados ou encenadas. E também era profundamente antissemita. Inspirado pelo desempenho de Hitler no tribunal, o entusiasmo político de Goebbels aumenta quando, em 1924, ele viaja pela Alemanha até Weimar e participa de sua primeira manifestação de direita. Tudo que nós viríamos a associar ao cerimonial e aos rituais dos encontros do Partido Nazista já estava presente. As bandeiras, os estandartes, os uniformes, a marcha, os gritos, as músicas, os longos discursos para plateias animadas. A violência, os ataques a inocentes. Pessoas espancadas na estação ferroviária, a bebida e a celebração à noite. Tudo estava lá. Embora ainda não seja um membro do partido, ele mergulha na política de direita. Mas como um evangelista deficiente, a arma de Goebbels será a linguagem. Ele encontra emprego em um jornal político em dificuldades. Ele tinha que escrever tudo. E, de repente, na sua própria visão, ele era um jornalista. Ele tinha um emprego real. Logo, ele passa a divulgar suas ideias. E descobre que tem outra coisa em comum com Hitler. Ele sabe fazer discursos. É quando começamos a ver a incrível ética profissional que ele manteve pelo resto da vida. Porque ele combinou o trabalho jornalístico com as falas em público. A princípio eram audiências pequenas, mas ele descobriu que tinha um talento especial para isso. E em poucas semanas ele ficou conhecido como um orador eficiente. E essa reputação começou a se espalhar pelo Partido Nazista. Ao meio-dia e 15 de 20 de dezembro de 1924, após cumprir apenas 9 meses de uma sentença de 5 anos, Hitler deixa Hess na cadeia e é finalmente libertado. Depois de sua prisão espetacular e da renúncia à presidência do partido, deveria ser uma grande ocasião. Mas ele não é recebido por uma multidão. Apenas por um único carro. As coisas mudaram e o país não está mais à procura de um Messias. A Alemanha virou um lugar bem diferente. A economia começou a melhorar. A República de Weimar começa a parecer mais forte e há um clima de estabilidade, de confiança. A Alemanha encarou uma crise e decidiu se acomodar e encontrar uma forma de viver dentro dos termos ditados pelas outras potências. Naquele clima, e sem a liderança de Hitler,
Nas eleições de 1924, os nazistas recebem apenas 3% dos votos. Parece o fim do partido. Se tinham 35 mil membros em 1923, agora tem apenas a metade. E esbravejar contra os empréstimos americanos é ridículo em um período de prosperidade. O clima mudou. Eles não podiam ficar gritando nas esquinas ou metralhar os opositores. Isso não ia dar certo. Com o partido de joelhos, Hitler está livre para reconstruí-lo de acordo com a sua nova visão política, forjada com Hess. Os nazistas não seriam mais um partido revolucionário e violento. Eles adotariam o legalismo. Eles participariam de eleições e entrariam no parlamento, no Reichstag. Eles se tornariam um partido em uma democracia parlamentarista. Hitler tenta recuperar o controle do seu partido, mas logo descobre que é difícil deixar para trás os fantasmas do passado. Ernst Röhm aguardava ansiosamente a soltura de Hitler, convencido de que ainda podiam trabalhar juntos. Hitler estava determinado a criar um partido de verdade e trilhar um caminho legal ao poder. Mas homens como Ernst Röhm tinham uma visão mais revolucionária. Para eles, uma revolução nacional tinha que ser uma revolução. Depois de lhe dar a chance de reconstruir a SA sob outro nome, Hitler descobriu que Röhm tinha milhares de seguidores. Hitler precisa lidar com a situação. Em 16 de abril de 1925, em sua casa em Munique, ele confronta Röhm, explicando sua visão política. Precisava parecer que eles estavam agindo dentro do sistema político e que eles eram um partido real, com credibilidade. E não só um bando de lunáticos que invadia cervejarias em Munique. Mas Röhm, um soldado à moda antiga, acredita que toda revolução deve começar com um golpe. Röhm falou em revolução e Hitler disse que as revoluções vêm após a tomada do poder. Elas não a precedem. Vamos tomar o poder, então fazer uma revolução. O relacionamento entre Röhm e Hitler logo desmoronou. Hitler disse a ele: "Você criou um exército político, um perigo revolucionário. Eu não quero isso, não é o que eu esperava de você." E Röhm, é claro, ficou furioso. Hitler sabe o quanto Röhm é poderoso. Com um exército à sua disposição, é um momento perigoso. Mas, incrivelmente, é Röhm quem recua. Era uma batalha que Röhm não podia vencer porque o domínio de Hitler sobre o partido, embora ainda não fosse completo, já era muito forte. Em uma carta a Hitler, no dia seguinte, Röhm renuncia à liderança da Frontbahn e da SA, mas pede que não desista da amizade entre eles. Hitler não responde. Röhm acabou ficando deprimido e decidiu ir para a Bolívia, do outro lado do mundo. Ele pensou: bem, eu não vou vencer, eu desisto, vou embora daqui. Expulso do círculo orbitado de Hitler, Röhm parte para a América do Sul, mas ele terá uma nova chance. Com Röhm fora do caminho e Hess libertado, tem início a campanha para recuperar o partido e os corações e mentes do povo alemão. Para que os nazistas se tornem uma força política séria, o processo deve começar com um líder. Hitler é transformado. Ele podia se apresentar como uma figura alemã tradicional, folclórica, de Lederhosen, meiões e sapatos de caminhada. E isso agradava a um certo público. Ele também podia parecer um tecnocrata e usar ternos mais elegantes. E nos grandes comícios nazistas, ele usaria o uniforme. Ele opta pelo tecnocrata. Agora, ele parece um líder confiante e bem ensaiado. Pronto para recuperar o controle do partido nazista e colocá-lo em uma nova direção.
No começo de 1925, a proibição ao partido e suas publicações é suspensa. Mas a má notícia é que a versão repaginada de seu líder não pode ser apresentada ao público alemão. Como parte do acordo de condicional, Hitler aceitou não falar mais em público até segunda ordem. Ele não cumpriu a palavra, não seguiu o acordo, porque fez discursos e foi proibido novamente de discursar até 1927. Eles precisavam de alguém novo para ajudar a vender sua visão. Quando a proibição ao partido é suspensa, Joseph Goebbels é um dos primeiros a se filiar. Goebbels se aproximou do nazismo pela via socialista a princípio. Filosoficamente, ele acreditava na dialética marxista, na luta de classes. Então, ele podia incluir no nazismo aquela noção central do conflito, de que não se chega a lugar nenhum se não houver conflito. Goebbels se filia ao partido na região industrial da Renânia, longe do berço nazista, em Munique. Ele logo constrói sua reputação como um orador espetacular. Ele era cheio de energia, de ideias, de entusiasmo. E a ascensão do partido se deve em parte a Goebbels. Ele embarcou em um programa de palestras, viajando sem parar, incansavelmente, de uma ponta da Alemanha à outra, discursando em cervejarias, centros comunitários, prefeituras. Ele fez muitos discursos. Fez 189 discursos em 12 meses. É uma quantidade enorme de discursos. A reputação dele se espalhou pelo partido nazista. E pessoas em toda a Alemanha começaram a falar sobre aquele jovem da Renânia que fazia discursos eficientes e empolgantes. No sábado, 12 de julho de 1925, Hitler ignora a proibição aos seus discursos para representar os nazistas em um congresso da direita. O jovem orador Goebbels está na plateia. Quando Goebbels viu Hitler pela primeira vez naquele encontro de partidos de direita, ele se apaixonou. Isso pode parecer um termo estranho, mas era uma forma de amor. E a palavra amor em relação a Hitler aparece várias vezes nos diários de Goebbels. Goebbels se convence de que Hitler é seu futuro. É um momento transformador. Ao apertar a mão de Hitler, ele sabe que quer trabalhar ao lado desse homem. Goebbels estava louco para fazer parte do círculo de amizades de Hitler. Mas como entrar nele? Então, ele decidiu se tornar útil, vital, essencial ao movimento. O plano de Goebbels funciona. As autoridades podem fazer vista grossa às aparições locais de Hitler. Mas, se ousar atuar nacionalmente, ele sabe que será preso. O partido nazista precisa de um porta-voz e Goebbels pode ser a solução. Claramente, Hitler decidiu recrutar Goebbels. Ele conhecia a reputação de Goebbels como orador e o enxergava como um recurso valioso. Hitler age para se aproximar do jovem em ascensão. Hitler entendia os talentos de Goebbels. Ele queria usá-los, queria que ele entrasse para o sistema. E isso era tudo que Goebbels queria. Hitler manipula Goebbels, cobrindo-o de elogios. Uma vez sob os encantos de Hitler, ele ficou apaixonado como uma colegial. Com Goebbels a bordo, Hitler quer ver do que ele é capaz. Goebbels foi convidado não só para visitar a sede do partido, mas para discursar na cervejaria onde começou o Putsch de 1923. E Goebbels não decepciona Hitler. O comício foi um grande sucesso.
Goebbels falou muito bem. Ele disse que quando Hitler o abraçou, ele estava com lágrimas nos olhos. E, a partir desse ponto, nós vemos o início de um intenso relacionamento pessoal próximo entre os dois. Goebbels se torna o mais novo recruta da cúpula nazista e Hitler logo lhe dá uma missão. Sem uma voz forte na capital, os nazistas nunca chegarão ao poder. Goebbels é enviado a Berlim. Berlim era importante para os nazistas por muitos motivos. Era a capital da Alemanha. Era o centro administrativo da Alemanha. Era a cidade mais populosa. Era o grande centro de mídia. Era a sede do governo. E era um bastião da esquerda. Com poucas centenas de membros, o Partido Nazista quase não tem representação em Berlim. Os que estão lá são mal liderados e paralisados por disputas internas. Se eles queriam ser um partido nacional capaz de governar, precisavam ganhar força na capital. Uma vez lá, Goebbels se dedica a motivar a sede regional. Goebbels entendia intuitivamente os métodos modernos de propaganda. Ele transformava funerais, casamentos e comícios em eventos do Partido Nazista. Mandava caminhões circularem jogando panfletos. Imprimia cartazes vermelhos. Ele criou um jornal polêmico chamado Der Angriff, o ataque. Isso diz tudo sobre a agressividade e a violência nazistas. Mas Goebbels sabe que sua arma mais eficiente são os discursos. Ele se apoiava no sarcasmo e no desprezo e no desdém pelos oponentes. E sabia lidar com vozes dissonantes. Goebbels também revela um lado implacável. Na Berlim dominada pelos comunistas, Goebbels complementa seus discursos cuidadosamente elaborados com a violência à moda antiga. Goebbels não era uma figura masculina clássica, e ele tentava compensar esse fato com o amor pela violência. Os nazistas haviam jurado atuar dentro da lei, mas sempre testavam os limites. Então Goebbels inflamava a violência nas ruas contra os comunistas. Ele planejava tumultos, planejava brigas. Eles quebravam narizes, vitrines, garrafas, cadeiras. Essa era a trilha sonora da Berlim de Goebbels. Sob Goebbels, a tropa de choque do Partido Nazista, os camisas marrons da SA, derramam sangue regularmente para provocar os partidos da oposição. Ao que parece, quando você chamava Goebbels para fazer um discurso, o entretenimento da noite estava garantido. Mas em 1926, 2 anos após deixar a prisão, Hess e seu amado líder Hitler avançaram um pouco politicamente. E boa parte do partido ainda não adotou essa nova visão. Está na hora de eliminar as facções rivais e recuperar o controle. Eles estavam ansiosos. Quanto mais demorassem para conseguir os resultados eleitorais que queriam, mais difícil seria. Ele começou a questionar: o partido está estruturado da forma mais eficiente? Eles relançam o partido de acordo com seus ideais, com uma estrutura similar à do governo. Hitler lidera, com o sempre leal Hess controlando o acesso ao Führer. Ameaças à liderança são rapidamente esmagadas. Junto com os novos departamentos, surge uma nova força de proteção política. Para o aspirante a soldado Heinrich Himmler, é uma grande oportunidade. Ele quer comandar este grupo de elite conhecido como Schutzstaffel, ou SS. Ele imaginava a SS como uma unidade de guerreiros de elite. Eles não seriam só um esquadrão de proteção para Hitler. Eles seriam a nata da visão nazista. E Himmler queria estar bem no centro disso.
Enquanto a maioria das regiões recruta camisas marrons para a sua SS, Himmler tem planos diferentes. No sul da Bavária, ele escolherá homens que são mais do que guarda-costas de elite. Sua SS exibirá a supremacia racial nazista e refletirá o ideal da masculinidade alemã. Nos primeiros anos da construção da SS, Himmler se dedicou a escolher a dedo os novos membros da organização. Ele acreditava, por exemplo, que a sua aparência física é um reflexo do seu valor racial. Analisando fotografias, ele elimina candidatos que não se enquadram no estereótipo ariano. Mesmo assim, para ser considerado, o candidato devia ser capaz de provar sua ascendência germânica desde o século XVIII. A visão de Himmler para a SS evoluiu lentamente nos anos 20. Ele gostava da ideia de eles serem os cavaleiros do movimento, nazistas mais puros do que o resto. Embora a SS faça parte da SA, Himmler garante que seus homens se destacarão. Uma força de elite de cavaleiros nazistas. Himmler veste sua elite ariana com uniformes distintos, criados pelo estilista e membro do partido nazista, Hugo Boss. Eles usavam botas pretas e calças pretas. E também usavam uma caveira e ossos cruzados como emblema, o Totenkopf. Simbolizando força e propósito, lealdade e compromisso até a morte, é um visual impressionante. Nós podemos comparar a SS a uma guarda imperial, talvez da Roma Antiga. Os cavaleiros de Himmler se dedicarão a proteger e servir a um homem, Adolf Hitler. Ele concluiu que a melhor forma de crescer era mostrar a lealdade da SS ao Führer e ficar ao lado dele sempre que houvesse disputas internas no partido e defender as decisões do Führer em qualquer oportunidade. Lentamente, as bases do círculo próximo a Hitler são lançadas. Hess cuida das decisões do dia a dia e das políticas do partido. Goebbels é o porta-voz do partido. E Himmler e a SS, sua força policial. Por enquanto, há pouco atrito entre as duas grandes promessas do partido, Himmler e Goebbels. Himmler e Goebbels, a essa altura, ainda eram homens jovens, com menos de 30 anos. Então, eles eram figuras menores, mas eram ambiciosos. Obviamente, estavam cientes um do outro e reconheciam os talentos um do outro. Eles se respeitavam e acho que viam um no outro competência, eficiência, assertividade, dedicação e rigor, o que eles admiravam muito. Trabalhando em esferas diferentes, os dois jovens dedicam todos os seus esforços ao sucesso do partido. Em 1927, a proibição aos discursos públicos de Hitler é suspensa. E o partido nazista pode usar sua arma mais poderosa: sua mensagem. A Alemanha deve retomar o controle de suas finanças dos vencedores da Primeira Guerra Mundial. Quando ele teve a permissão para falar, ele abordou o que se tornou uma questão importante. A Alemanha não podia ficar sob o controle de forças financeiras externas. Hitler soube se posicionar, tornando-se uma figura pública que defendia os interesses alemães. Os discursos populistas de Hitler encantam as massas, mas os nazistas também precisam das elites alemãs. No passado, Hermann Göring foi esta ligação. Mas ele está exilado, um inimigo do Estado que passou os últimos 4 anos lutando contra a dor e a morfina. Finalmente, uma porta se abre para Göring. Para celebrar o 80º aniversário do presidente Hindenburg, o parlamento concorda em anistiar os exilados políticos. Göring se aproveita disso. Em 1927, ele retorna achando que vai ser recebido de braços abertos pelo movimento nazista, que Hitler vai dizer: volte para casa, somos velhos amigos. Mas ele se depara com uma recepção um tanto fria.
Mas Hitler percebe que os talentos de Göring serão valiosos. O único recurso que Göring possui ao voltar é sua personalidade. Ele é sociável, tem contatos. Com seu status de herói e habilidades sociais, ele se vende como um embaixador do partido. E logo se torna a ligação entre os nazistas e a elite conservadora da Alemanha. Eles não o viam como um perigoso terrorista político. Não era como Himmler e Goebbels. Podia ser útil para o partido, construindo pontes com as forças conservadoras. Com a cúpula reunida, eles precisam encarar o desafio e apostar tudo nas eleições nacionais de 1928. Discursos, panfletos, negociações dos bastidores, todos têm um papel. Está na hora de colher os frutos dos anos de reconstrução. Para Hitler era um teste. Ele acreditava que 1928 seria o ano da virada. O caminho legal para o parlamento era conquistando votos e vagas. A máquina nazista funciona a todo vapor. Mas sua mensagem de crise iminente não combina com o clima geral. A eleição de 1928 foi um completo desastre para o Partido Nazista. Era a chance de o Partido Nazista mostrar que era um partido legítimo, que a visão nacional socialista era o caminho do futuro para a Alemanha. Mas as pessoas não compraram as políticas de Hitler. Com apenas 2,6% do total nacional, eles têm 100 mil votos a menos do que na eleição de 1924. Após 4 anos de campanha constante, é catastrófico. Mesmo em Berlim, onde Goebbels atuou incansavelmente e causou todo tipo de problema para dar visibilidade ao seu pequeno movimento, eles tinham conquistado mais apoio, mas estavam longe de ser o partido majoritário. Enquanto durar a prosperidade alemã, ninguém ouvirá as previsões apocalípticas de Hitler. Partidos marginais nas duas pontas do espectro político precisam de uma crise para chegar ao poder. Em 1928, o público alemão estava tranquilo e não queria ser tirado da sua zona de conforto por Adolf Hitler. Os nazistas obtêm apenas 12 dos 500 assentos do Reichstag. Do séquito de Hitler, apenas Goebbels e Göring tornam-se membros eleitos do parlamento, o que não serve de consolo. No final de 1928, ficou claro que o Partido Nacional Socialista estava em crise. Eles recebiam poucos votos e o número de membros crescia muito lentamente. Precisavam de uma crise. O partido não ia se tornar uma grande força política, a menos que houvesse uma crise. Com suas previsões de catástrofe financeira sendo ignoradas, o Partido Nazista está prestes a desaparecer da paisagem política. Eles precisam de um milagre, e ele acontece. Em 29 de outubro de 1929, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos em Wall Street quebra, e os credores americanos cobram seus empréstimos da Alemanha. Da noite para o dia, o país retorna à anarquia do desemprego e pobreza. Apenas um homem tinha previsto isso: Adolf Hitler. Ele é imediatamente transformado de mera curiosidade política em profeta. Com o país mergulhando no caos, os homens ambiciosos que cercam Hitler veem uma oportunidade de ouro, que eles agarram com ambas as mãos.